Microfone Jovem Pan Europa, direto para Londres, a expectativa da posse do novo primeiro-ministro Ulisses Neto. Bom dia, Ulisses. Bom dia mais uma vez, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui no Reino Unido, o novo primeiro-ministro Boris Johnson toma posse nesta tarde em meio a uma renovada onda de incertezas no país. Johnson assume o posto deixado por Theresa May depois de passar pelo tradicional ritual de ser recebido pela rainha no Palácio de Buckingham. Aliás, este será o 14º primeiro-ministro desde que Elizabeth II foi coroada. 10 deste total eram primeiros-ministros conservadores. Na sequência, Boris vai anunciar o seu novo gabinete, o que deve ser mais plural ainda, com a participação de minorias e um grande número de mulheres. A expectativa muito forte aqui no Reino Unido para o anúncio deste gabinete. Postos-chave estão sendo realocados neste momento, sobretudo o secretário do Interior, também secretário do Exterior, quem vai ser o ministro das Finanças aqui no Reino Unido. São todas posições bem complexas e que devem ser anunciadas em breve. O ponto é que o ex-prefeito de Londres ainda nem recebeu as chaves do número 10 de Downing Street e o debate por aqui já é sobre quanto tempo ele irá durar no comando do país. Parece ponto pacífico que o Reino Unido terá eleições antecipadas neste ano. Se Boris Johnson não conseguir entregar o Brexit no dia 31 de outubro, o jeito será formar um novo parlamento. E aí a posição dele estaria a perigo. E se conseguir, ele mesmo deve antecipar a eleição geral para tentar alcançar maioria no parlamento. Porque o novo primeiro-ministro, embora tenha tido votação esmagadora entre os filiados do Partido Conservador, não tem posição forte na Câmara dos Comuns. Na verdade, Theresa May deixa uma maioria pífia de apenas 3 parlamentares, o que torna o trabalho de comandar o Reino Unido bastante complexo. O jeito bufão de Boris Johnson não desperta muita confiança entre os britânicos, não. Mas é fato que ele era um nome mais forte para encerrar de uma vez por todas esse grande debate iniciado há 3 anos em relação ao Brexit. Aqui ninguém aguenta mais ouvir falar neste assunto. Os britânicos pressionam para que ele seja definido o mais rápido possível e o novo primeiro-ministro acha que pode renegociar o acordo de desfiliação da União Europeia. Isso também não parece muito factível, não. Parece mais uma das tantas bravatas, um dos tantos projetos sem muita substância de Boris Johnson ao longo de sua carreira política. Mas ele também promete o Brexit sem acordo nenhum, né? Se não houver nenhuma vontade política do lado da União Europeia, ele vai sair sem acordo e isso deve ocorrer até o dia 31 de outubro. A União Europeia também se mostra bastante resignada com este desfecho e neste momento o Brexit sem acordo parece o final mais provável dessa história toda. Thiago. Ulisses Neto, microfone Jovem Pan Europa. Bom, ontem a gente falou muito sobre Boris Johnson com o Bruno Garchagen e o nosso Rodrigo Constantino, que começa falando agora. Constantino. O Ulisses trouxe aí o quadro e mostra como é complexo, né? Os desafios que o Boris Johnson tem à frente são gigantescos. Ele tem esse estilo bufão que muitas vezes não é agregador, né? Chamado de Trump britânico, mas talvez seja necessário no momento, porque havia uma expectativa ainda de boa parte do establishment de reverter de alguma forma no tapetão a decisão do plebiscito, né, que foi apertada, foi 52-48, mas houve uma decisão, sair. Né, e não é uma decisão absurda e ilegítima. Quem entende o grau de confronto entre o Parlamento de Bruxelas, o Parlamento Europeu e a soberania nacional dos países que faziam parte ou fazem, entende que há uma tensão natural e que é legítimo você querer recuperar parte desse poder, que não é uma coisa só de nacionalista xenófobo e nada disso. As decisões que vinham de cima para baixo de Bruxelas diziam respeito a quantos refugiados você vai ter que aceitar, e fora outras questões econômicas. Então, não é essa coisa de é um sujeito alienado anti-globalização, que alguns repetem. E havia uma expectativa do establishment de reverter de alguma forma isso no tapetão. Né? A imprensa e alguns falavam já em um novo plebiscito. A vitória de Boris Johnson já sedimenta de vez que isso aí está descartado, é carta fora do baralho. Então agora é o seguinte, ou negocia de vez um acordo para melhor situação de ambos os lados, ou vai ser divórcio litigioso. Vamos pegar
as nossas coisas, irmos para casa e paciência, vamos ver no que vai dar. E aí gera um grau de incerteza muito grande, né? Eu não compro o alarmismo que alguns analistas fazem, mesmo nessa situação de saída sem acordo, mas, obviamente, gera um grau de incerteza maior e tudo aquilo que o investidor não gosta é incerteza política. Então, o desafio é muito grande e eu lembrei ontem, repito hoje, que a principal meta, além da questão do Brexit, que ninguém aguenta mais, concordo, é derrotar Jeremy Corbyn. Esse, sim, um perigo para o Reino Unido, porque é um socialista radical, antissemita, um cara da pior espécie, e a questão do Brexit é muito importante para dar força ou não política para os conservadores, que saíram muito queimados, muito chamuscados nessa operação toda de 2 anos lenta e ineficiente, principalmente no mandato de Theresa May. E se não derrotarem o Jeremy Corbyn, aí o Reino Unido corre sérios riscos. Mas o Boris Johnson é adorado no Reino Unido, tanto é que ele obteve 2 mandatos para prefeito de Londres, tem um histórico de acertos, mas também de erros. Ele é um político intuitivo, que não gosta muito de detalhes técnicos, mas consegue se cercar de pessoas que fazem ali o trabalho executivo. Pelos nomes que têm sido ventilados aí, até mesmo antes dele ser escolhido líder do partido, são nomes muito qualificados para compor o seu gabinete, e há uma expectativa positiva em razão disso. É preciso lembrar e recordar que essa pequena maioria que o Partido Conservador tem no parlamento foi em razão da convocação das eleições pela Theresa May, achando que ia obter uma grande votação, e foi um fiasco. Só não foi pior porque o Partido Conservador ainda conseguiu uma certa maioria. De qualquer forma, o Boris Johnson entra tendo que lidar com o Brexit, tendo que lidar com uma base no parlamento menor do que poderia ou deveria ter num momento como esse, mas por ele ser o rosto do Brexit, por ele ser desde da campanha uma das faces mais conhecidas pela saída do Reino Unido da União Europeia, eu acredito que dentro do parlamento ele conseguirá obter o apoio e traçará uma estratégia aí para conseguir um acordo de saída. Lembrando que tem dentro do Partido Trabalhista muita gente, incluindo o Corbyn, que foi defensor do Brexit, né? Então ele vai ter apoio também no Partido Trabalhista. É um desafio, sem dúvida. Eu acho que o Brexit, em termos de oportunidade política, está para o Boris Johnson, assim como a Segunda Guerra esteve para o Winston Churchill. Se o Boris Johnson falhar nessa negociação, ele compromete a sua carreira política. Se conseguir negociar uma boa saída, se o país prosperar pós-Brexit, o efeito será similar ao que teve a vitória na Segunda Guerra para o Winston Churchill.